Então, Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Só até aqui mesmo. Fechemos os olhos, só um momento de oração. Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Glórias eternas a ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, traz revelação da tua palavra, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, Deus. Fala no nosso coração, Deus, e faz nascer no nosso coração, Deus, aquilo que nós cremos que primeiro nasceu no teu, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Texto conhecido, né, da famosa parábola do filho pródigo. E eu gostaria que os irmãos mantivessem, aqueles que estão com a Bíblia, né? Creio que todos, mantivessem a Bíblia aberta nesse texto, que eu gostaria de, junto com os irmãos, meditar acerca do texto, que a palavra de Deus, ela toda é maravilhosa, ela é perfeita, e muitas vezes um texto desse aqui, às vezes passa despercebido por nós, as mensagens, ou a mensagem que Deus quer transmitir ao nosso coração. Às vezes a gente lê diversas vezes um texto desse aqui e passa despercebido em algumas coisas que Deus tem para falar ao nosso coração. E ele revela, a gente sabe que ele revela pelo Espírito Santo. Então, graças a Deus, eu creio no poder da palavra, eu sei que os irmãos também creem, e a palavra de Deus, ela sempre tem algo a acrescentar na nossa vida, melhorar a nossa vida, e não é diferente nesse texto aqui. Então, como eu disse, o texto é conhecido, é a parábola do filho pródigo, né? A gente conhece bastante, acho que é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, se não for a mais. Aí, como a gente sabe, a parábola trata de um filho que pede sua parte na herança e vai para uma terra distante viver de uma forma irresponsável. Se os irmãos, não sei se os irmãos já tiveram curiosidade, a gente sempre fala filho pródigo, ouve falar, mas nunca atentou, talvez alguns, né, não atentaram para o significado da palavra pródigo. Então, o significado de pródigo é o que dissipa seus bens, que gasta mais do que necessário. Então, pródigo significa isso, é gastador ou esbanjador. Esse é o pródigo. E na parábola a gente sabe que o pai é retratado a figura de Deus, né? E o que vem ser a herança que esse filho pede? Eu quero que os irmãos estejam bem atentos quem vai falar. Então, quem quer conhecer a herança? A herança nada mais é do que a nossa vida, a nossa própria vida. E quando esse filho pródigo aqui pede a herança, é como se um de nós estivéssemos pedindo o nosso direito de viver longe do pai. E a gente sempre retrata o filho pródigo como sendo aquele irmão que um dia esteve conosco na igreja, aí se desviou, está longe do pai, e a gente trata sempre dessa maneira. Mas muitas vezes o filho pródigo, no sentido espiritual falando, ainda está dentro da igreja. Quando você frequenta a igreja, mas você não permite que Deus seja o Senhor de verdade da sua vida, você está sendo um filho pródigo. Porque a herança que Deus, que pertence a Deus, e ele tem ofertado a você e a mim, a nossa vida. E
A semelhança desse filho pródigo, que pediu para viver a sua vida, aliás, pediu a parte da herança para gastá-la da forma que fosse, quando eu não permito que Deus seja verdadeiramente o Senhor da minha vida, eu estou dizendo para ele que quem vai tomar de conta da herança, ou seja, quem vai tomar de conta da minha vida sou eu. Então, Deus, para que ele seja, de fato, o Senhor da minha vida e da sua vida, eu tenho que entregar a minha vida, você tem que entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos dele. Você e eu, nós devemos viver para a glória de Deus. Você e eu, nós devemos negar mesmo as nossas vontades, o nosso eu, negar mesmo a nós mesmos e viver mesmo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mesmo que muitas vezes pareça contrário àquilo que, na maioria das vezes né, contrário àquilo que eu quero, aquilo que você quer. Então, o filho pródigo fez isso, pediu parte da herança e foi gastar de qualquer forma. A partir do momento que eu vivo a minha vida da forma que eu quero, é equivalente a estar tomando parte da herança, a herança que Deus me deu, que é a minha vida, e gastando de uma forma dissoluta. Então, o que Deus quer é que nós nos mantenhamos na sua presença e que a herança que Ele nos deu, que é a nossa vida, seja gasta na presença dEle. O irmão Damião, no início da live, leu um texto de Salmo que fala que o salmista retrata a importância e o desejo de viver na presença do Senhor continuamente. Então, existe, para quem conhece a Deus, quem conhece a palavra de Deus, sabe muito bem da necessidade de se viver na presença de Deus. Pelo simples fato de que fora da presença de Deus não há vida. Deus, ele é o dono da vida. Deus, ele é o autor da vida. Ele tem a patente da vida. Só tem uma forma de você viver. Só tem uma forma de eu viver. É na presença do Pai. Qualquer coisa que seja distante de Deus não é vida. A vida abundante que Cristo tem para você e para mim é na presença dele. Muitos vivem aí nesse mundo achando que estão curtindo a vida, estão aproveitando a vida. Muitos acreditam que estão vivendo longe do Pai, mas eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero que você guarde no seu coração. Não existe vida fora da presença do Pai. Aquilo que outras pessoas praticam fora da presença do Pai pode até aparentar vida, mas na verdade é morte. Por quê? Porque uma vida longe do Pai é uma vida de pecado. E uma vida de pecado é uma vida de morte. Porque é o salário do pecado. A morte é o salário do pecado. Então, entenda, só existe uma forma, só existe uma maneira de você viver. Só existe uma maneira de eu viver. É na presença do Pai. Toda e qualquer coisa que aparente ser uma vida, mas que esteja longe da presença dele, não é. Porque ele é a fonte da vida. Sendo ele a fonte da vida, longe dele não há vida. Longe dele só há ilusão. E foi isso que o filho pródigo viveu. Fora do pai ele tentou viver, mas na verdade o que ele viveu longe do pai foi nada mais, nada menos do que uma ilusão. Então eu pedi para os irmãos manter a sua Bíblia aberta. Veja aqui diz o versículo 14. Eu gostaria de analisar com os irmãos esse texto hoje. Depois, versículo 14 de Lucas 15. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Ou seja, muitas vezes, só quando os recursos humanos acabam é que a gente entende que nós precisamos da presença do Pai. Enquanto aquele jovem tinha o que gastar, estava iludido com as coisas do mundo, ele não atentou que ele precisava era retornar para o seio do Pai, a companhia do Pai. E às vezes é isso que acontece na nossa vida e de muitos que têm frequentado as igrejas. E às vezes a gente se distancia de Deus e fica iludido com aquilo que muitas vezes o diabo tem oferecido. Porque a ideia do diabo é essa, é nos iludir, é tirar eu e você da presença do Pai, deixar eu e você longe do Pai, e a partir do momento que nós estamos longe do Pai, ele nos oferece um mundo de ilusão, para que nós tenhamos vivido, venhamos a viver a nossa vida longe da presença do Pai, iludido com as coisas do mundo, iludido com as coisas do mundo, iludido com as coisas do mundo, e a intenção do diabo é que nós um dia venhamos a perecer longe do Pai, porque se eu e você viermos a morrer longe da presença do Pai, é condenação certa. Então, veja, aquele jovem,
ele se iludiu com as coisas do mundo até o momento que os recursos humanos se acabaram. Mas enquanto não acabava as ilusões, ele não lembrou do Pai. E às vezes, quando uma pessoa se distancia de Deus, o diabo tem colocado distrações, seja distrações lícitas ou distrações ilícitas. Mas a intenção do diabo é distrair, é tirar o foco do objetivo. E o objetivo é a presença do Pai. Enquanto aquele jovem gastava o seu dinheiro nas farras, com as prostitutas e etc., ele não lembrou. E às vezes você e eu, quando nos distanciamos do Pai, o diabo oferece. Às vezes oferece um emprego que tem custado muito, muito, muito do seu tempo. Ou então, às vezes, em outros casos, o diabo tem distraído algumas pessoas com vícios, com farra, porque a intenção dele é essa. É distrair você para que você não mantenha o seu foco no objetivo, que é o Pai. Não mantenha o seu foco na presença de Cristo. Porque ele sabe que se você e eu morrermos, perecermos longe da presença do Pai, a condenação é certa. Então, foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele se iludiu por boa parte do tempo, até que os recursos foram escassos, acabaram. Mas enquanto tinha recurso, ele não lembrou do Pai. Muitas vezes, enquanto eu sou iludido pelas distrações do mundo, eu não lembro que eu tenho que voltar ao seio do meu Pai, para que eu possa ser filho de verdade. Porque eu só sou filho, entendo, você e eu só somos filhos na presença do Pai. Se eu não estiver na presença do Pai, eu não sou filho. A palavra de Deus diz que a todos deu direito de ser feitos filhos no nome de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que me torna filho. É Jesus Cristo que torna você filho também. Longe dele não há filiação de Deus. No versículo 15 de Lucas 15 também diz o seguinte: então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos cuidar de porcos. Ou seja, o jovem estava longe do pai, estava numa terra distante do pai. E ele foi tomar conselho com quem? Com pessoas que estavam distantes do pai também. Ele foi tomar conselho com pessoas que não estavam na presença do pai, pessoas que viviam na mesma terra distante que ele. Então, quando eu e você queremos, muitas vezes, nos aconselhar, a gente tem que tomar cuidado com quem nós nos aconselhamos. Não adianta você e eu tomarmos conselho de quem não está na presença do Pai. Aquele jovem tentou tomar um conselho com quem estava na terra distante, com quem não estava na presença do Pai. E o conselho que ele tomou foi o quê? Vá cuidar de porcos. E às vezes, quando eu tento me aconselhar a respeito das coisas de Deus com pessoas que não conhecem a Deus, o conselho que eu tenho é esse: vá se ajuntar aos porcos. Às vezes a pessoa vai dizer: não, mas você é jovem, então você tem dinheiro, você tem uma boa aparência, você tem isso, tem aquilo, você não precisa. Às vezes o conselho do mundo é esse: você não precisa gastar o seu tempo na presença do Pai. Vá se ajuntar aos porcos. Então, quem não vive na presença de Deus, quem não está na presença de Deus, não tem como lhe direcionar para o Pai. Aquele jovem foi buscar conselho de quem estava distante, de quem não estava na presença do Pai. Então, como é que eu me volto ao Pai? Jesus Cristo deu, Jesus nos deu a receita. E a receita é trancar-me no quarto, entrar no meu quarto, fechar minha porta e orar ao Pai que está em secreto. E Ele tudo me revelará para que eu, de fato, esteja voltando à condição de filho. No versículo 17, diz o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando necessidade? Ou seja, caindo em si. Para que eu tenha a minha condição de filho restituída, eu preciso cair em mim. Ou seja, eu preciso reconhecer a minha situação de imundície distante de Deus e entender que só ao lado do Pai é que eu serei filho. Então, eu preciso buscar de Deus esse cair em mim. O filho pródigo, ele teve um momento de cair em si e reconhecer a sua condição de filho. Antes do filho cair em si, ele tinha uma natureza diferente da natureza do filho. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui. O texto diz que ele desejava, no versículo 16, diz que ele desejava encher o estômago com a vagem, com a comida dos porcos. Ou seja, enquanto eu não cair em mim e entender que eu sou filho de Deus, eu vou desejar comida de porcos. Por que tem tanta gente hoje frequentando igreja, mas desejando a comida que o mundo oferece? Porque ainda não reconheceu a sua situação de filho de Deus.
ainda não encontrou-se, de fato, encontrou-se como filho de Deus. Porque aquele que se reconhece, que entende que tem um pai como Deus, ele não precisa de comida de porcos. Então, aquele jovem, ele desejava se alimentar da comida de porcos, porque ele ainda não tinha tido uma natureza mudada pelo poder do Espírito Santo. E, às vezes, eu estou frequentando a igreja, mas eu estou desejando aquilo que o mundo tem oferecido. Às vezes, eu estou frequentando a igreja e estou desejando a comida dos porcos que o mundo tem oferecido. Por quê? Porque, às vezes, eu estou dentro da igreja, mas a minha natureza não foi mudada. A minha natureza de porco não foi mudada em natureza de filho. A partir do momento que esse jovem caiu em si, que teve sua natureza mudada, ele não desejou mais se alimentar da comida dos porcos. Ele sabia que ele tinha um pai, ele sabia que ele tinha um banquete junto ao pai. Então, infelizmente, a gente tem visto pessoas professarem, dizerem da fé evangélica, mas tem se deliciado com as comidas dos porcos que o mundo tem oferecido. E essa situação acontece porque, infelizmente, ainda não reconheceram a sua situação de filhos de Deus. Porque o filho do rei não precisa se alimentar de comida de porcos. Quem é filho de rei tem um banquete à disposição na presença do Pai. Então, compreenda nessa noite. E também tome cuidado nessa noite. Se em algum momento de sua vida você tem desejado se banquetear da comida dos porcos que o mundo tem oferecido, reconheça a sua situação de filho. Você é filho de Deus. Você pertence a uma família real. Você não precisa desejar a comida dos porcos, porque seu pai tem um banquete na presença dele. Seu pai tem um novilho separado para você. Você não precisa desejar aquilo que o mundo tem para oferecer. Seja dinheiro de uma forma ilícita, seja as farras, seja os vícios, não importa. O que o Pai tem para oferecer para você e para mim é infinitamente superior, é infinitamente melhor do que aquilo que o mundo tem para oferecer. Agora, eu preciso, assim como esse jovem, eu preciso cair em mim. Eu tenho que reconhecer a minha situação de filho. Porque, infelizmente, eu falo isso com tristeza, infelizmente, a gente tem visto algumas pessoas que até confessam, professam a fé evangélica, mas têm se banqueteado do que o mundo tem oferecido. E isso só tem acontecido porque ele ainda não teve a sua natureza mudada. Quando eu tenho minha natureza mudada, eu não quero mais a comida do porco. Se esse jovem, a partir do momento que esse jovem teve sua natureza mudada, eu tenho certeza absoluta que se oferecesse a comida dos porcos, ele não ia querer mais. Então, o que é que eu preciso? E o que é que você precisa? Eu preciso de verdade ter uma natureza mudada. A partir do momento que minha natureza é mudada pelo poder do Espírito Santo, dizer não à comida dos porcos não é sacrifício para mim. É prazeroso. Porque eu sei que o que meu pai tem é infinitamente melhor. Eu sei que aquela comida que o mundo outrora me oferecia não